Um monte de gente me pergunta o seguinte: Mauro, eu tenho um monte de dados científicos, eu mostro todos esses dados na minha apresentação, eu tenho um monte de dados da minha reunião, do meu relatório trimestral, eu mostro todos esses dados na minha apresentação, ou será que não? E a verdade é que depende com quem você está falando, depende de qual é a situação e o que é que você quer mostrar com os seus dados. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu estou gravando esse vídeo aqui, dia 19 de março, a gente está no 19 de março de 2020, está no meio de uma pandemia de coronavírus, aulas suspensas, comércio fechado, uma zona louca. E tem muita gente querendo achar um tratamento, querendo achar uma vacina, querendo resolver esse problema. Ótimo. Só que qual é o problema disso? Que, de repente, uma notícia que é lida por uma pessoa que é replicada de um outro jeito, e não necessariamente os dados vão sendo contados do jeito que eles deveriam ser contados. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Estados Unidos anunciam descoberta de remédio para tratamento de coronavírus. O medicamento utilizado para tratamento de malária deve ser distribuído para a população em breve. Embora não esteja dizendo isso, pô, dá uma animada, né? Parece que, resolvemos as coisas aqui, né? Donald Trump diz que possível tratamento para o coronavírus está vindo assim que possível, assim que os casos baterem 10 mil, e aí ele fala aqui das drogas e tal. E essas notícias de 19 de março, hoje, tem muito a ver com, não só, mas tem muito a ver com um trabalho que foi publicado, na verdade uma prévia de um trabalho, que fala sobre a hidroxicloroquina e a azitromicina como tratamento para essa doença causada pelo coronavírus. E, muito bem, é um trabalho científico que trabalha com drogas, vírus, pacientes, dados, moléculas. E aí quando você vai ver alguns dados do artigo, você vê coisas assim. Eita, já dá uma preguiça, né? Já dá uma preguiça aí, mano. O que é isso aqui? Nossa, não sei nem para onde olhar, né? Seria bom se tivesse um jeito gráfico, visual mais fácil de se analisar. E de fato tem. Eles colocaram, né, no artigo, colocaram um gráfico resumindo isso, que facilita muito a nossa vida. E olha só que interessante, e olha só que dados que são interessantes serem mostrados e que dados não precisam ser mostrados para a gente conseguir comunicar o que a gente quer comunicar. Qual é o problema dessa tabela? Essa tabela tem dado pra caramba. Essa tabela, a não ser que você esteja com um artigo sentado na sua frente, vendo, essa tabela não quer dizer nada. E muita gente apresenta coisa assim, hein? Tá fazendo uma apresentação, projeta essa tabela, passa 2 minutos nela e toca o barco. Cara, ninguém vai entender nada. Será que não dá para simplificar? Dá. Quanto que dá para simplificar? Aí que eu quero chegar. O que essa tabela aqui está dizendo? Basicamente, os autores são autores franceses, eles pegaram pacientes com coronavírus e eles fizeram essa medida aqui, porcentagem de pacientes com amostras positivas no PCR, que é um exame molecular para você identificar o vírus. Então, basicamente, porcentagem de pacientes que têm o vírus. E mediram esses pacientes por 6 dias. Tem um grupo de pacientes que é o grupo controle, é o grupo que não recebeu as drogas que eles estavam estudando e se comportou desse jeito aqui. Beleza. E aí, eles... Opa, sumiu o controle aqui. E aí eles dão a droga, a hidroxicloroquina. Olha que interessante. Você visualmente já vê que a porcentagem de pacientes diminuiu. Eles fazem testes estatísticos e mostram que realmente não é ao acaso isso, né? Nos testes que eles fizeram. Então, diminuiu. Pô, interessante, né? Bom, né? Que bom. Eu tô torcendo para que dê certo esse negócio. E aí eles testam uma combinação de drogas. Eles colocam essa hidroxicloroquina junto com uma outra droga, que é a azitromicina. O que será que acontece? Acontece isso aqui. Caraca, meu! 6 dias depois, 0% dos pacientes estava positivo. Calma, não para o vídeo agora, pelo amor de Deus. O que dá vontade de dizer? Achamos a cura. Resolvido. Problema solucionado. Vambora. Toca pro próximo problema. Aqui é meu ponto.
que dados, deixa eu voltar lá na tabela, que dados aqui dessa tabela estão representados nesse gráfico? Não muitos. E é bom que não sejam muitos porque fica mais claro, a gente entende melhor. Entretanto, tem alguns dados que, na minha opinião, são fundamentais de serem mostrados, especialmente quantos pacientes tinham em cada grupo. Aqui a gente tinha 16 pessoas. Não é uma grande quantidade de pacientes. Claro, eles estão fazendo agora, a infecção está rolando, eles estão fazendo o trabalho enquanto está tudo rolando. Não dá para pegar milhões de pacientes, nem tem isso. Mas o meu ponto é mostrar esse dado, mostrar que são 16 pessoas, já mostra um pouco sobre o que é que a gente está falando. Quantos receberam a hidroxicloroquina? 14, um pouquinho menos. E quantos receberam as duas drogas? 6 pessoas. Isso aliado a outros fatores de randomização, do estudo ser cego ou não ser cego, enfim. Mas o que eu quero dizer é que esse número de pacientes é muito importante de ser divulgado. É muito importante. Ele não pode ser nota de rodapé para este tipo de resultado. Ele tem que ser esclarecido, tem que pintar um neon nesses números, porque eles mostram para a gente. São dados legais? São dados legais. São dados promissores? Pô, podia ter dado errado, né? Mas deu certo. Isso é bom. Mas é muito pouca gente. É muito pouca gente. Quando a gente está falando de milhares de infectados, ainda não dá para confiar nesse tipo de resultado. E quer dizer que o trabalho é ruim? Não. Só quer dizer que é um trabalho inicial. Mas esses números são números que são fundamentais de serem colocados, até para que você consiga contar a história de um modo mais fiel. Então, eu mostro todos os dados ou não? Depende do que você quer. Você precisa escolher uma quantidade de dados que você mostra que não seja absolutamente poluído, mas você precisa também mostrar dados que são importantes para que a mensagem seja essencialmente compreendida pelo seu público. Neste caso aqui, esses números de pessoas não dá para ser nota de rodapé. Já viu? Às vezes tem gráfico que tem um monte de notinha de rodapé aqui que você olha e fala, putz, não deve ser importante. Isso aqui é importante. Neste caso, isso aqui é importante. Bota ênfase no número. Mostra o número para a galera, dá a mesma corzinha da linha, para ficar muito claro. Isso aqui não é nota de rodapé. Beleza? Então você precisa entender o que é que o seu público quer saber, como não deixar muito poluído e o que não dá para deixar de fora. O que é que não é nota de rodapé. Não tem fórmula mágica, você precisa pensar nessas 3 coisas para você entender que tipo de dado e que quantidade de dados você mostra e que quantidade de dados você deixa de mostrar.